Olá, meus irmãos, que a paz esteja com vocês. No Evangelho de hoje, Cristo nos convida a cumprir os mandamentos da lei de Deus. E nos exorta a fazer sempre a vontade do Senhor para garantirmos um lugar no reino dos céus. Ouçamos a palavra que salva. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor nosso Deus, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os mandamentos são expressão da misericórdia de Deus para conosco. Nós sabemos então o mal a ser evitado e o bem a ser buscado, de maneira a atingirmos aquela bem-aventurança tão desejada, aquela plenitude tão almejada pelo coração humano. Acontece que sempre que nós nos deparamos com essa palavra, lei, regra, mandamento, nós temos como que uma resistência. Porque de fato hoje nós olhamos, por exemplo, para o ordenamento jurídico que nos circunda, as leis feitas pelos homens, e nos deparamos diante de um sistema corrompido. Uma lei feita para garantir o poder a algumas pessoas. Nós nos deparamos com um sistema pensado, montado para nos fazer perecer, para nos prejudicar tantas vezes sob um verniz, digamos assim. Isso é terrível. Olhamos para uma lei e procuramos imediatamente uma brecha por onde nós possamos passar e sobreviver. Não é assim? É isso que nós temos visto, um ordenamento jurídico que se afasta cada vez mais do direito natural, que já desprezou a sua base e por isso serve aos poucos e oprime a multidão, a massa. É isso que nós temos visto. E não é de hoje, não é de agora. Isso já está presente lá nos primórdios. Mas nós não podemos olhar assim para a lei divina. Nós não podemos olhar da mesma maneira para os mandamentos do Senhor. Entende? Por exemplo, existe uma regra também que disciplina a vida religiosa. Existe também um regramento que disciplina a vida matrimonial. Existem princípios basilares sobre os quais a nossa família ela deve se assentar para ser então uma família forte. E quem nos diz tudo isso, quem se pronuncia, quem tem autoridade para dizer tudo isso é a igreja. Deus lhe conferiu autoridade para tanto. E ao observarmos então os mandamentos do Senhor, a orientação que a igreja nos dá, nós fazemos um caminho com segurança. Um caminho seguro. Agora, olha o que Santo Irineu vai falar. Eu trouxe isso aqui para partilhar com vocês hoje. Olha o que Santo Irineu fala nesse texto retirado do Tratado contra as Heresias. Ele diz assim: No Deuteronômio, Moisés disse o seguinte ao povo: O Senhor teu Deus firmou uma aliança no Horebe. Não foi com vossos pais que o Senhor firmou esta aliança, mas convosco. Por que não firmou aliança com seus pais? Porque a lei não foi feita para o justo. Ora, os seus pais eram justos, ou seja, os seus pais tinham conteúdo do decálogo gravado em seus corações e em suas almas, porque amavam a Deus que os criara e abstinham-se de toda injustiça para com o próximo. Eles não precisavam da advertência de uma lei escrita, porque tinham em si mesmos a justiça da lei. Mas quando essa justiça e esse amor para com Deus caíram no esquecimento, e se extinguiram no Egito, tornou-se necessário que Deus, em sua grande bondade para com os homens, se manifestasse de viva voz. Olha
que belo Santo Irineu está nos dizendo hoje. É o que São Paulo também, em outras palavras, nos diz, né? Quando o pagão, sem conhecer a lei, obedece à lei. É uma prova que isso está inscrito no coração do homem. A lei moral, os mandamentos, não é algo exterior a nós, mas é algo que faz parte da nossa própria estrutura, é intrínseco a nós. Acontece que o homem se distanciou de Deus, o homem caiu no esquecimento do seu Deus, então foi preciso que Deus se manifestasse de viva voz. O homem ficou confuso, o homem ficou desorientado. É isso que acontece comigo e com você sempre que nós nos distanciamos de Deus. Nós olhamos para os mandamentos, nós olhamos então para a lei divina e vemos então como algo opressor, como algo que tolhe a nossa liberdade, quando na verdade é exatamente o contrário. A baliza, né? É exatamente o que nos traz a segurança. Exatamente os que nos garante então um caminho seguro, um caminho de salvação. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo com este amor que Deus inflama os nossos corações. Não adulterar, não levantar falso testemunho, guardar os dias de preceito, os dias santos. Então os mandamentos estão ali. E é fruto, é manifestação da misericórdia de Deus para conosco, que poderia ter silenciado, que poderia ter calado, mas não. Porque Ele deseja exatamente a salvação do homem. Ele nos criou para que participássemos da sua vida bem-aventurada. E toda essa reflexão hoje, porque é a palavra, Mateus no capítulo 5, aquele que praticar e ensinar os mandamentos, este será considerado grande no reino dos céus. Do contrário daquele que não observa, aquele que desobedece e ensina outros a fazerem o mesmo. Terrível. Lembra daquela passagem, né, que Jesus fala: ai de vós, que escandalizais um sequer destes pequeninos. Quão terrível a sua condição. Como não nos lembrar aqui, gente, das nossas crianças, tão insidiadas por Satanás, tão insidiadas por esta mídia corrompida e corruptora, tão insidiada através também de tantas realidades que têm sido vistas e denunciadas, que têm acontecido dentro das escolas. Uma legislação também ímpia, essa produzida pelos homens. Produzida pelos homens. Desde o assassinato de crianças no ventre das suas mães, a tantas outras realidades que nós temos visto no cenário nacional, mundial. Uma legislação ímpia. Peçamos ao Senhor a graça de observar os mandamentos divinos. É um caminho seguro. Suplica essa graça ao Senhor. Nós sozinhos, por nós mesmos, nós não acabamos não conseguindo, mas quando nos abrimos à ação de Deus, à ação da graça, como diz São Paulo, né? É o regime da graça. Então, isso aqui já não é mais difícil para nós. Quando nos aproximamos, amamos a Deus verdadeiramente, é esse o caminho e não há outro para nós, o caminho dos mandamentos, um caminho seguro. E o nosso coração prorrompe numa gratidão a Deus. Obrigada, Senhor, por não nos ter abandonado. Obrigada por não ter nos abandonado às nossas próprias crueldades, não é? A nossa concupiscência, não, mas por vir em auxílio à nossa fraqueza. Proclama esta palavra hoje, suplicando ao Senhor essa libertação de todo espírito de rebeldia. Todo espírito de rebeldia, todo espírito de desobediência à lei de Deus. Todo espírito de rebelião, de revolta. Nós precisamos do Espírito Santo para que tenhamos o discernimento a que nós devemos conformar-nos, né? E aquilo a que nós não devemos nos conformar. Porque o mal, né, o bem, não está em conformar-se ou rebelar-se, mas está em abandonar-se nas mãos de Deus. Está em discernir, né? Conformar-se à vontade de Deus, né? E resistir àquilo que é plano de Satanás. Esse é o discernimento que nós precisamos. Distinguir aquilo que é vontade de Deus para que nos conformemos a ela.
distinguir aquilo que é planos de Satanás para que resistamos a ele. É isso hoje que nós queremos pedir ao Senhor. O discernimento, uma conformidade perfeita com a sua palavra, com os seus mandamentos, que é para nós então um indicativo preciso, seguro de salvação, de vida bem-aventurada, não é? Felicidade, plenitude, aquilo que o meu e o seu coração tanto anseia. E cada vez que nos distanciamos disso, nós vamos caindo na escuridão. Nós nos colocamos então numa completa, numa profunda confusão, desorientados, insatisfeitos, infelizes, desgraçados. Terrível, não é? E quando nos falta esse discernimento, imagina quando estamos ali à frente de uma família, como pai, como mãe, como autoridade constituída sobre os nossos filhos, quando estamos ali na frente da condução, não é, de um serviço, de um ministério, de uma pastoral, de um povo, de uma comunidade. Quantas vezes acabamos levando toda uma família, uma comunidade conosco nesse desvio, num erro? Olha a nossa responsabilidade. Não é? Até mesmo um patrão entregue ao vício. Quantas vezes ele acaba levando, não é, os seus empregados, aqueles que estão confiados a ele, ali no exercício da missão, da profissão, também no caminho de escuridão, no caminho errado. Olha a nossa responsabilidade. Nós precisamos ter essa responsabilidade para conosco, né? Diante de Deus, responsáveis para conosco, responsáveis para com a nossa família, responsáveis para com a nossa comunidade, aquilo que Deus nos confiou. Nos distanciando do mal, evitando todo o mal e realizando o bem para o qual nós somos destinados e aquilo que Deus espera de nós. Cumprir o nosso dever a cada dia, sem cair nas ciladas de Satanás. Buscar a virtude diariamente, desprezando os vícios. É essa a guerra que precisa ser declarada contra o mal, contra os vícios, contra a corrupção. Que o Senhor nos conceda esta graça.